Nós vamos usar o microfone com fio e pedimos que os que nos acompanhem pela live deem um feedback. Se estão ouvindo bem, se está claro o som para os irmãos. Vamos orar. Ó Deus, te damos graças porque estamos na tua casa nessa noite, dando a Deus bênçãos recebidas. Damos graças pela bênção de estar louvando e bendizendo o nome, ó Deus. Estamos aqui em comunhão com os irmãos e comunhão contigo. Estamos também, ó Deus, prontos para estudar a tua palavra. Pedimos que fales conosco através. Precisamos ser instruídos, aconselhados. Precisamos ser doutrinados, ó Deus, através do Senhor. Me use como instrumento nas tuas mãos e aqueça os nossos corações. Em nome de Jesus. Feliz por estar com os irmãos, já faz algum tempinho. Estou com os irmãos, no primeiro domingo eu estive em São Paulo, da profissão de fé da Laís, e no domingo passado eu estava de molho. Todos nós estamos em comunhão com os irmãos. O nosso irmão cantando, tocando violão, cada vez melhor. E o Caio nos surpreendendo na bateria, né? Ele aprendeu nos dias de acampamento. Está cada vez melhor o nosso irmão aspirante, que se dispõe a aprender uma coisa que consegue, valendo-se da sua juventude, inteligência e do dom que Deus lhe deu acima de tudo. Deus os abençoe os irmãos pela participação, por esse louvor maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre o ofício profético. De certa forma, curiosidade parte de todos os homens saber o que vai acontecer em sua vida, o que vai acontecer no seu futuro. E há pessoas que são sedentas por revelações, que em busca destas revelações percorrem igrejas após igrejas, e que alguma delas responda às suas indagações, alguma delas suavize suas ansiedades. E não faltam pregadores que se dizem profetas e que trazem profecias. Alguns deles em meio a êxtases emocionais, em meio a êxtases premonitórios. Interessante observar um pouquinho, através de vídeos na internet, como estão e como se portam estes profetas contemporâneos. Eu e Caio, quando estivemos em Santa Catarina, fomos apresentados a um pregador. Caio deve se lembrar. E ele, no meio da pregação, ele interrompia a pregação e dizia: momento, irmãos, Deus está me revelando algo. Por favor, Senhor, pode falar. Ele dizia: sim, Senhor, eu não entendi direito, me esclareça, por favor. Fale com mais clareza. Aí ele apurava os ouvidos e dizia: sim, entendi, Senhor, teu servo está entendendo, teu servo está compreendendo. E muita gente ali impressionada com esse profetas, nesse arroubo premonitório, dizendo estar ouvindo diretamente de Deus as revelações para o povo naquele. Eu já tinha visto anteriormente, o Caio teve a oportunidade de reassistir comigo esse, entre aspas, profeta contemporâneo. Meus queridos, esse assunto, portanto, é bem atual. Mas nós vamos, antes de adentrarmos no assunto ofício profético, analisar o texto que o antecede. Note, os irmãos, que no capítulo 18, versículos 9 a 14, há uma advertência séria e solene ao povo de Israel. Então eu quero abordar com os irmãos, primeiro ponto, abominações inadmissíveis e inevitáveis, que é o primeiro ponto que está sendo projetado. Note, os irmãos, que enquanto os israelitas caminhavam pelo deserto, eles ouviam Deus falando através de Moisés. Moisés era o profeta que trazia a revelação de Deus a eles. Eles eram conduzidos naquele período por uma coluna de fogo durante a noite, por uma coluna de nuvem durante o dia.
E essa coluna de fogo e nuvem, à medida que parava, à medida que avançava, indicava a eles, deveriam parar ou avançar, indicava a eles o caminho a seguir. No entanto, em Deuteronômio, Moisés está fazendo o seu último discurso, ou os seus últimos discursos ao povo de Israel, antes da sua morte. Em breve eles estariam na terra prometida. E quando entrasse na terra prometida, quem é que daria a revelação do Senhor? Quem é que os conduziria? Quem é que lhes daria orientação? Talvez eles fossem tentados a olhar para os povos em meio aos quais estariam. Talvez eles fossem tentados a imitar os povos em seu desejo de saber como agir, em que caminho seguir. Talvez eles quisessem admitir e assimilar a cultura religiosa daqueles povos. E por isso, Moisés diz: o que eles fazem é inadmissível, inassimilável. O que eles fazem é abominação. Os israelitas não tinham nada a aprender disso. Note o versículo 9. Não aprenderás a fazer conforme as abominações destes povos. Quais eram estas abominações? O que eles faziam para agradar os seus deuses e para conhecer a vontade dos deuses para a sua vida? Há uma série de coisas que são citadas aqui. Sacrificavam seus filhos, tinham adivinhadores, prognosticadores, agoureiros, feiticeiros, encantadores, necromantes e pessoas que consultavam os mortos. Nós vamos estudar brevemente cada um desses termos. Há 3 termos aí que descrevem a arte da adivinhação. O primeiro é adivinhador. Como agia um adivinhador em meio àqueles povos, segundo a história relata? Eles observavam vísceras de animais, eles observavam o voo das aves, eles observavam flechas sendo agitadas numa aljava, e através destes movimentos, ou através desta observação, eles traziam então alguma mensagem ou faziam alguma adivinhação. O segundo é o prognosticador. A raiz significa sussurrar e sugere o pronunciamento de fórmulas mágicas de encantamento. Pessoas que sussurravam fórmulas mágicas de encantamento. O terceiro termo é agoureiro. Seria alguém que adivinhava ou previa o futuro através de elementos naturais. A água agitada num copo, por exemplo, fogo, a chuva. Observando estes fenômenos naturais, trazia algum prognóstico. Outros termos são empregados para descrever formas de magia. O primeiro é feiticeiro. Quem era o feiticeiro naquela época? É alguém que usava materiais, ervas ou drogas para supostamente produzir efeitos mágicos. O segundo termo é encantador. A palavra encantador tem o significado aquele que dá nós, ou significa pessoas que prendiam ou amarravam pessoas através de laços mágicos ou de encantamentos. Ainda temos nos nossos dias pessoas que dizem que têm esse poder, de amarrar pessoas através de laços mágicos. Quem fazia isso na época era o encantador. Finalmente, outros 3 termos se relacionam à consulta ao mundo dos mortos ou consulta aos espíritos. O primeiro é necromante. Ligado. O necromante, como a gente sabe e conhece, é aquele que afirmava consultar as pessoas que já haviam morrido, ou o espírito de pessoas que haviam morrido. Não se lembra que Saul fez uma consulta a uma necromante. O segundo o termo é mágico, que seria o equivalente a um médium em nossos dias. Seria pessoas que consultavam um espírito em específico ou um guia específico. E o terceiro se refere também à consulta dos mortos, pode ser sinônimo do primeiro termo, sinônimo de necromante.
Então, notem que entre os povos dos quais os israelitas iriam conquistar e possivelmente no meio dos quais estariam temporariamente, eram povos que se entregavam a estas práticas. E Moisés faz questão de frisar: são práticas inimitáveis e inassimiláveis, porque são abominação ao Senhor. Mas talvez alguém possa, nos nossos dias, questionar: tais práticas são citadas na Bíblia porque são possíveis. Se Deus proíbe, talvez seja porque elas tenham alguma eficácia. Muita gente que, olhando para estas citações bíblicas, diz: bom, então tem feiticeiros, agoureiros, prognosticadores, então tem magos, encantadores, tem necromantes, e é possível conversar com o mundo dos mortos. Meus queridos, se Deus as proíbe, não é porque elas têm alguma eficácia. Há razões pelas quais Deus proíbe os israelitas, todas as pessoas, inclusive nós, filhos de Deus, século 21, de nos darmos a estas práticas. Sejam elas apresentadas em qualquer ou através de qualquer disfarce. Por exemplo, quem ouve um horóscopo e se impressiona com ele, está se dando uma prática de adivinhação. Quem acredita em alguma superstição ou algum encantamento, está se dando uma prática abominável, ou está crendo numa prática abominável, conforme nos diz a palavra do Senhor. Mas por que esta proibição? Pensemos em alguns motivos. Eu vejo 5 motivos pelas quais estas práticas eram proibidas. Primeiro, elas não foram escolhidas por Deus como meio de revelar a sua vontade. Deus não escolheu tais meios, tais práticas, tais artifícios para revelar a sua vontade. Em nenhum momento na Bíblia nós vemos Deus recomendando, por exemplo, sacrifícios humanos para que ele fosse agradável, a não ser no caso de Abraão, e mesmo assim para provar a fé de Abraão, não para que ele executasse de fato o seu filho. Nós não vemos em nenhum momento Deus recomendando que se consultasse a agoureiros, a prognosticadores, a feiticeiros, consultassem aos mortos, ao mundo dos espíritos, aos guias espirituais, para se ter conhecimento da sua vida. Pelo contrário, elas são proibidas. Deus não escolheu, e esse é um ponto importante, estas maneiras e estas práticas para se revelar. O segundo ponto é que estas práticas se constituem engano e desviam o povo de Deus do seu alvo. Para alguém que lê cartas, ou alguém que é astrólogo, tarólogo, né, faz os mapas astrológicos, astrais, né, mapas astrais, terem superstição, se desviar do alvo, perder aquilo que é real, além de não terem eficácia nenhuma. Sim, mas o termo é bem conhecido, mas não me vinha. Agradeço a participação aqui do Caio. Uma terceira razão, essas práticas, notem, são usadas pelo diabo para matar, roubar e destruir. Tenho certeza disso. Se um espírito aparece quando se consulta o mundo dos mortos, não é o espírito de uma pessoa que foi. Porque aos homens está destinado a morrerem uma só vez e depois disso. Mas tenho certeza, podem ser demônios. Ser demônios que se apresentam. Mas eles têm muitas informações sobre as pessoas. E o que o diabo faz o tempo todo? Ele mente. Além disso, diz o texto lá de Jó que ele anda e passeia sobre a terra, né? Ele não é onisciente, mas é um bom observador. Então tem informações suficientes para enganar, para roubar, para matar, para destruir. Então essa consulta não é permitida por Deus porque é usada, sem dúvida alguma, pelo diabo. Se disfarça de alguém que já morreu, se apresenta trazendo revelações ou informações sobre essas pessoas. A quarta razão, estas práticas são abomináveis para o Senhor. Quando Deus diz que é algo abominável, deve buscar ou pensar em nada sequer que se assemelhe a isto.
Finalmente, estas práticas atraem o juízo de Deus à pessoa. Note que aqueles povos que Israel conquistaria estavam sendo expulsos dessa terra justamente porque eles se davam a estas práticas. Seria tolice, insensatez, loucura os israelitas assimilarem, imitarem aquilo que Deus estava condenando, aquilo sobre o qual Deus estava derramando juízo. Ele diz nesse texto claramente que estas nações, olha o versículo 12, estavam sendo expulsas dali em função do juízo de Deus. Por estas abominações, diz o texto, Deus os lança de diante de ti. O segundo ponto que eu quero destacar, o ofício profético, sua necessidade, o seu valor e a sua importância. São 3 ofícios apresentados aqui no capítulo 18. Nós já estudamos o ofício real, o ofício sacerdotal e agora vamos estudar o ofício profético. Note que os 3 ofícios eram essenciais à nação israelita. Para que eles tivessem uma espiritualidade sadia, eles precisavam desses 3 ofícios. De modo especial, o sacerdotal e o profético. Eu já visto que mesmo sem reis, eles foram conduzidos por juízes. Moisés, pensando no tempo em que eles estariam na terra, afirma o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás. Versículos 15 e 18 do texto que nós lemos. Note aqui algumas informações importantes aqui. Primeira, Deus suscitaria, assim como Deus é quem suscitaria um rei, Deus suscitou uma tribo sacerdotal, é Deus quem suscitaria o profeta. Ninguém se levantaria dizendo eu sou um profeta de Deus, não fosse suscitado pelo próprio Senhor. Os profetas eram chamados de modo específico, individual, particular, separados por Deus para este ofício. Lembre-se do que Deus disse a Jeremias: desde o ventre materno eu farei este ofício profético. Uma segunda realidade: esse profeta deveria ter uma identidade com o povo. Note que o texto diz: suscitarei um profeta dentre seus irmãos. Ou seja, ele deveria ser um dentre os israelitas, ter identidade com o povo de Israel. Seria escolhido dentre os seus irmãos. Um terceiro ponto: Deus colocaria a sua palavra na boca do profeta, e o profeta só falaria aquilo que fosse ordenado por Deus. E um quarto ponto: as palavras desse profeta deveriam ser obedecidas, deveriam ser ouvidas, acatadas e obedecidas. Então, esses 4 requisitos para o ofício profético são muito importantes. Note que esse texto também é um texto que aponta para Jesus. Suscitarei um profeta semelhante a mim, a ele, dentre os seus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Só aponta para Jesus esse texto? Não, ele aponta para toda a classe profética, para todos os profetas que vieram depois de Moisés. Mas aponta também, especificamente, nos últimos dias, para Jesus Cristo, que tem ofício profético. Nos estudos anteriores enfatizamos que, assim como houve ofício real, sacerdotal e profético, em Cristo há os ofícios real, sacerdotal e profético. Bom, e por que era necessária a palavra profética? Porque os israelitas precisavam de orientação. Provérbios 29:12 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Então o profeta, nesse momento, ele tinha 2 funções bem específicas. Primeiro, trazer a revelação de Deus à vida do povo. Não era um profeta que fazia conhecida a revelação de Deus ao povo de Israel e a todos nós de modo mais abrangente. Tanto é que a Bíblia tem os livros. Eu pergunto, de todos os profetas que atuaram no Antigo Testamento, nós conhecemos algum profeta que atuou no Antigo Testamento? A Bíblia diz que ele era profeta, mas não escreveu nenhum livro e não está no nosso cânon bíblico. Lembra de alguém? Balaão era um falso profeta, né? Se achava o profeta, não era profeta. Mas tem um profeta que
agiu como profeta, mas não tem livro. Natan, ele é citado como profeta, agiu como profeta, mas não escreveu nenhum livro. Então, há outros profetas além dos que escreveram, compuseram livros. Mas, de qualquer forma, a ação de Natan enquanto profeta está registrada na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eles eram servos separados por Deus para fazer conhecida a sua palavra e para que o cânon bíblico fosse composto. Diz a Bíblia que nenhuma profecia vem de particular elucidação. Antes, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 a 21. Então, em primeiro lugar, eles traziam a revelação de modo imediato à vida do povo. Em segundo lugar, eles traziam uma revelação para o presente e para o futuro, revelação essa que compõe o cânon bíblico. E em terceiro lugar, eles eram levantados e usados por Deus e se constituíam numa forma de orientação segura para o povo de Deus, inclusive interpretando aquilo que Deus já havia dado através de Moisés. Que valor tinha essa palavra profética? Tinha um valor muito grande de responsabilização e juízo. Veja o versículo 19. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, isso lhe pedirei. Então, o ofício profético era muito sério. E aí daquele que não ouvisse o que o profeta falasse, quando falasse em nome de Deus, orientado por... Nós vemos profetas que falaram, foram ouvidos pelo povo. E o povo sofreu as consequências. Estevão, resumindo, a dureza do coração humano, diz que desde manhã Deus levantou profetas, mas eles mataram os profetas e apedrejaram aqueles que eram as consequências. Então, a importância, o valor da palavra profética era muito grande. Ser insensível, negligenciar, não obedecer à palavra profética, ficavam no juízo de Deus. A importância era crucial, era regra de fé e prática para aquelas pessoas, enquanto a revelação de Deus estava sendo dada, enquanto eles estavam caminhando pelo deserto, no momento em que eles estivessem na terra, era a orientação de Deus para os seus passos, a única regra de fé e prática. O terceiro ponto que eu quero destacar é o cuidado com os falsos profetas. Nós citamos no começo do texto alguém que se diz profeta. No começo da nossa fala, alguém que se diz um profeta contemporâneo, mas que não pode ser tomado como tal. Dadas as características do fato, da sua ação, dada a soberba com que ele conduz, se porta e diz ouvir uma revelação direta. Ele diz que ele a conexão é direta, todo-poderosa que o leva a ter conexão com o Altíssimo. Oi? É uma de 1G ainda não conhecido. Não é nem 5, nem 6, nem 7G, é de 1G. Mas o 7G caiu bem, né, Caio? 7G é o número que representa Deus na Bíblia, então 7G é a conexão direta com Deus. Como é que a gente descobre se há um profeta verdadeiro ou se há um profeta falso? Note que Moisés se antecipa uma pergunta do povo. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Deuteronômio 18, 21. Era fácil discernir quais eram as abominações dos povos. Era muito fácil para eles. Eles só assimilariam, imitariam se quisessem, porque sabiam que não vinha de Deus. Né? Arqueiro, agoureiro, necromante, prognosticador, vinha de Deus, era tolice. Agora, como discernir? Como discernir se aparecesse alguém dizendo, olha, eu sou o enviado de Deus, e eu estou falando em nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus trouxe para vocês. Discernir entre o falso e o verdadeiro profeta. Os irmãos lerem os livros proféticos vão perceber, mesmo os livros de Reis e Crônicas, vão perceber que em determinado momento tinham centenas de profetas que profetizavam.
e que profetizavam coisas que agradavam o coração do rei, e que geralmente existia um único profeta que trazia a verdade da parte do Senhor. E o infeliz era perseguido porque ele trazia a verdade da parte do Senhor. Bom, Jeremias teve um conflito muito grande com falsos profetas na sua época e sofreu as consequências por ser verdadeiro, por ser o profeta de Deus, por ser a voz de Deus falando em meio a outras vozes, as vozes dos falsos profetas. Então, como saber? Moisés estabelece um critério muito seguro em relação a isso. Que critério é esse? É o seguinte: usem a razão, use o discernimento, use o bom senso ao tratar das coisas espirituais. Às vezes as pessoas espiritualizam demais certas realidades e se esquecem de que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. E muitos que fazem sinais, trazem profecias, realizam milagres, não fazem em nome do Senhor, não são conhecidos pelo Senhor. Lembra do texto? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se esquece também que Deus recomendou que nós fôssemos criteriosos contra falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, contra os enganadores que se intrometeriam no meio do povo. Então, usando da razão, do bom senso, usando do discernimento, eles tinham que observar o que o profeta falou. Se cumpriu, ele era um profeta da parte de Deus. Mas o que o profeta falou não se cumpriu, ele não é um profeta da parte de Deus. Outra coisa, se esse profeta falou em nome de Deus ou em nome de deuses. Então, esse era um dos critérios pelos quais eles podiam discernir se o profeta era verdadeiro ou falso. É lógico que poderia demorar essa conclusão. Se o profeta fez uma profecia não imediata, mas a longo tempo, eles tinham que esperar esse tempo se cumprir para ver se ele era profeta ou não. Em relação aos falsos profetas, diz o texto, a sua palavra não deve ser respeitada, deve ser falha e o vento dispersa. Muito bem, por último, quarto item, nós vamos ver o dom de profecia hoje, contemporaneamente. Talvez a questão que esteja na cabeça de quem acompanhou o estudo seja a seguinte: hoje, temos profetas, temos palavras proféticas, temos revelações sendo trazidas da parte de Deus, Deus coloca a sua palavra na boca de pessoas para que estas tragam a sua revelação ao povo, como forma de dirigi-los, de edificá-los ou até de prever o futuro. Essa é uma pergunta complexa, ela merece um estudo, só essa pergunta e esse tema merece um estudo em particular. Mas nós vamos apresentar aqui alguns argumentos em relação ao dom de profecia contemporaneamente. Em primeiro lugar, os profetas encarregados de trazer a revelação de Deus, revelação essa que deve constar no cânon bíblico, eles não existem mais. Esse foi um dom profético específico para um tempo específico. É interessante entendermos que nada pode ser acrescentado e nada pode ser retirado da palavra de Deus. Ela já está completa. Quem diz isso não sou eu. Apocalipse. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro, Apocalipse 22, 18. Então não inventem de dizer que precisamos de profetas para reescrever a Bíblia. Precisamos de profetas para escrever novamente a Bíblia. Precisamos de profetas para trazer novas revelações que acontecerá nos últimos dias. Precisamos de profetas para revelar a vontade de Deus. Está tudo escrito, tudo revelado, ela está clara na Bíblia. Interessante que muitos profetas hoje que dizem revelar a vontade de Deus não conhecem sequer a vontade revelada que está na Bíblia. Tanto não conhecem que dizem coisas incoerentes, inconsistentes, contrárias àquilo que a Bíblia diz, que acham profetas.
Então, nesse sentido, não existe qualquer profeta nos nossos dias. Um segundo ponto, nem todos os profetas que sucederam a Moisés, conforme ele diz nesse texto, que se levantaram dentre os seus irmãos, eles traziam profecias preditivas, ou seja, cerca de 70% da palavra profética, dos livros proféticos, era meramente explicação e aplicação. 70%. 30% desta palavra eram profecias preditivas que apontavam para eventos futuros. E nesse sentido, o dom de profecia é recomendado na palavra de Deus. Há um texto que diz que devemos procurar os melhores dons, né? Que o dom de profecia é um dom que deve ser procurado. Mas que dom é esse? É de fazer revelações? É de trazer novos ensinamentos que ainda não foram trazidos? Não. É você ler a Bíblia, é você interpretar a Bíblia, é você aplicar a Bíblia nos nossos dias. Na semana passada, nós acompanhamos o estudo do nosso irmão Caio. É interessante, ele trouxe 9 aplicações de um estudo sobre a vida de José. E aí você fica pensando, mas interessante, né? É uma vida lá, muito tempo atrás, é um registro lá do Antigo Testamento, mas quão contemporâneas são as aplicações, quão práticas são as aplicações, né? Como é que elas dizem coisas tão atuais? Isso é o dom de profecia. É você descobrir e interpretar de uma forma correta, hermeneuticamente adequada, né, a palavra. 9 aplicações, não foi isso? 9 aplicações lá da vida de José. Esse dom de profecia existe, para existir, mas não um dom preditivo. O que tinha que ser predito está na palavra de Deus. Basta conhecer essa palavra que nem todo mundo conhece. Receber, retirar as lições. Uma terceira consideração, a palavra preditiva. A profecia preditiva não era dada simplesmente para satisfazer a curiosidade do povo em relação aos eventos futuros, mas para educar o povo moralmente, para confirmar a fé desse povo em Deus e para motivar esse povo a um viver santo. Então não era simplesmente, nossa, o que será que vai acontecer? Espera aí, vamos consultar o profeta. Vai acontecer isso. A finalidade da profecia, mesmo preditiva, era para a transformação de vida, para transformação de vidas, edificação de vidas, e algo que está nesse texto, para que o povo fosse perfeito para com o Senhor, seu Deus. Em quarto lugar, Jesus Cristo, em sua palavra, afirma que aquilo que necessitamos para a nossa salvação, orientação, nos é dada através das Escrituras. Notem que lá no relato do rico e Lázaro, o rico pede para que Abraão ressuscitasse e fosse pregar o evangelho aos seus irmãos. Eu fico pensando, ou o rico ou Lázaro, né? Lázaro ressuscitasse e fosse pregar o evangelho aos seus irmãos, para que eles não fossem para aquele lugar de tormentos. E Jesus dá uma palavra, a Bíblia dá uma resposta, há uma resposta ali, muito interessante. E que você responde naquele texto? Eles têm, lembra do texto? Lembra, Caio? Eles têm o quê? A lei, se não forem por eles, de modo nenhum verão a alva. Matá-lo novamente. Né? Então veja, quem vai convencer o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas vai usando o quê? Bíblia, aquilo que está escrito. Mas se um evento sobrenatural ocorresse, nossa, morto ressuscitasse e falasse das feiuras do inferno e das belezas do céu, quem sabe o povo creria? Creria nada. Lázaro ressuscitou e nem assim acreditaram. A gente não sabe se Lázaro saiu falando do que viu, do que experimentou, né? Mas nem assim acreditaram, queriam matar a Lázaro novamente. Então vejam, a motivação não é satisfazer
as curiosidade espiritual. Pelo contrário, a revelação de Deus visa orientar as pessoas no viver santo. Jesus, quando quis convencer os discípulos no caminho de Emaús, ele poderia se transfigurar na frente deles, mas não fez isso. Ele, partindo da lei e dos profetas, mostrou tudo o que deveria acontecer com Cristo. Como consequência disto, ardia-se-lhes o coração. E essa é a maneira como a qual Deus age na minha vida, na sua vida. A maneira como a palavra profética fala ao nosso. Diz a Bíblia que nós devemos, que nenhuma profecia vem de particular elucidação. Ao contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E esta palavra profética é confirmada e nós fazemos bem atendê-la, como uma candeia que brilha num lugar tenebroso, até que uma revelação maior no dia da volta de Cristo se descortine diante dos nossos olhos. Então, é interessante conhecer, né, este dom, entender o seu papel, a sua importância, o seu valor, historicamente falando. É importante entender o que é o dom de profecia nos nossos dias. É importante entender que desta forma, através das Escrituras, nós temos as orientações seguras para a nossa vida. Mas e se o que o profeta falou fizer sentido? Tem muita gente que diz, nossa, mas ele falou tão especificamente da minha vida, que será que não vem de Deus? Esses dias eu estava em sala de aula explicando messianismo, né? Temos alguns líderes messiânicos na história, Antônio Conselheiro, José Maria, Antônio Maria. Um foi responsável pelo Arraial de Canudos e outro foi responsável pela monarquia celeste, lá na divisa do Paraná com Santa Catarina. Estes líderes messiânicos arrastavam pessoas, multidões através de si. Antônio Conselheiro fundou uma cidade que chegou a reunir 30 mil pessoas. Muita gente dizia, nossa, ele é um profeta. Aí, eu discuti essa questão com os meus alunos. Falei, olha, suponhamos que eu, Gerson Trevisan, seja um profeta. Eu estou percebendo aqui que tem alguns alunos com problemas emocionais. Gente que está com o coração pesado aqui. Gente que está triste. E esses problemas emocionais estão afetando e adoecendo fisicamente. Pessoas aqui com problemas emocionais em relação aos seus pais. Eu sei que a relação entre pais e filhos está difícil. Esse é o seu. Você teve uma decepção muito grande, está difícil admitir essa decepção, entender que você deve seguir em frente. Eu nunca tive tanta atenção nos meus alunos quando comecei a encenar uma profecia. Eu falei, fez sentido para vocês? Eu já tinha uns até com o olhinho cheio d'água. Nossa, professor, muito sentido. Depois eu não sei da vida de ninguém aqui, eu não sei nada do que está acontecendo com vocês, eu simplesmente estou jogando no geral e atingindo no particular. Então, muitos pseudo-profetas hoje falam e dizem, viram ao encontro, né, o que aconteceu na vida daquela pessoa, mas geralmente, essa é a forma de agir daqueles que se intitulam profetas nos nossos dias. Uma pergunta, alguma colaboração? Estamos encerrando o nosso estudo. Tem até um termo que cunharam, né? O cara fala algo que é um absurdo e se diz profeta, é uma profetada, né? O cara deu uma profetada aí que não tem nada a ver. Por que precisaríamos profetas se ele não pode nem acrescentar nem diminuir aquilo que a Bíblia diz? Precisaríamos profetas para satisfazer as nossas ansiedades, a nossa curiosidade. Espere, a Bíblia não ensinou a gente a andar pela fé? Alguém me conta o que vai. O tempo estava passando em Tatuí, tinha uma cana sentada. Deixa eu ler a sua mão. Eu falei, não, muito obrigado, eu não acredito nisso. Não, conhecer quem são os seus inimigos. Eu falei, já conheço tantos, tem mais algum? Será que eu vou precisar saber que tem mais algum? Então, tem muita gente que se encanta com essa possibilidade. Para quê? Se o nosso viver deve ser motivado pela fé, eu não preciso saber o que vai acontecer, basta crer. Né? E o que acontecer é da vontade de Deus, Deus está me conduzindo.
pelo caminho inteiro. Preciso saber. Curiosidade sempre vai ter, né? Senhor, quando tu virás? E quando vai ser instaurado o seu reino? Acho que é a última pergunta que fizeram para Jesus, né? Antes da sua ascensão. E ele educadamente diz, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, não interessa. Quando eu vier, vocês vão ficar sabendo. Nem os anjos, né? Exatamente. Então note, Deus não é um Deus para satisfazer curiosidades, é um Deus que nos ajuda, à medida que caminhamos com Ele, a ser perfeitos.